A aula pública de hoje discute violência contra mulheres. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Luciana Araújo, jornalista e integrante do Instituto Patrícia Galvão. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres afirma já ter sofrido algum tipo de violência. Entre os tipos de agressão estão abuso sexual, violência doméstica e de gênero. Por causa disso, mulheres de todo o país se uniram a um movimento internacional para frear o machismo e a violência. Com a pauta de Nenhuma Menos, exigem mais políticas públicas para combater o feminicídio e a misoginia. No entanto, uma das dificuldades é encontrar coesão dentro da pluralidade de demandas que surgem do universo feminista. Mas afinal, como enfrentar a violência contra as mulheres? O primeiro passo para debater como enfrentar a violência contra as mulheres é exatamente a gente perceber que a gente vem de uma sociedade que se fundou sobre a violência da colonização e da escravidão, primeiramente indígena, depois a escravidão negra, num desenvolvimento econômico em que a violência foi permanentemente recurso de consolidação, de acumulação econômica, com base na hierarquização de vidas. E a violência contra a mulher, as mulheres e outros setores mais oprimidos e violentados da sociedade, como a população negra, a população LGBT, tem muito vínculo com essa nossa história. E ela é tão naturalizada que o que a gente tem percebido muito nas pesquisas que a gente realiza nos últimos anos é que, por vezes, sequer as próprias vítimas compreendem que estão sendo vítimas de violência ou que estão em situação de violência. Por exemplo, por vezes a gente não dá atenção ao grito, à humilhação, seja no ambiente privado, seja no ambiente público. A legitimação, até, entre aspas, cultural da violência na nossa sociedade, que começa quando a gente ainda é muito bebê, Tem uma coisa muito corrente na nossa sociedade, por exemplo, que nasce o menininho, vai para o espaço da comemoração e solta-se aquela clássica frase: segurem as suas cabras porque o meu bode está solto. A coisa de que o menininho, desde muito pequeno, desde bebê, é educado e estimulado a reagir de maneira forte, viril, conquistadora, se necessário, a obter o que quer pela via da força. Também é muito comum, infelizmente, ainda na nossa sociedade, a coisa do se apanhar na escola, apanha de novo em casa. Então, a gente vai construindo uma cultura de naturalização da violência que, por vezes, as pessoas perdem, por vezes não, infelizmente, na maior parte das vezes, as pessoas perdem o pé da realidade. Praticar sexo sem preservativo contra a vontade ou, de alguma forma, sob coação, coerção, vergonha de dizer tenho camisinha no bolso, porque a moça que tem camisinha no bolso, por vezes é mal visto, que também é um desqualificador e hierarquizador do que é o papel de homens e mulheres na nossa sociedade, é tipificado como uma violência sexual. A gente não pensa nisso, porque existe a possibilidade de transmissão de doença e porque é algo contra a vontade do outro. Nessa mesma pesquisa, difamação por redes sociais, que é outra forma de violência ainda muito pouco debatida na nossa sociedade como violência. E, por vezes, a gente até tem discutido isso muito no movimento de mulheres, no movimento feminista. É discutido como violência virtual, Talvez esse não seja o melhor qualificador, porque a violência é muito real.
né? Há casos de mulheres que se suicidaram depois de ter imagens íntimas divulgadas em grupos de WhatsApp, redes de internet, fruto da humilhação gerada também por uma concepção de que o lugar da mulher direita, decente, respeitável, não é praticando sexo. Então, o que é feito num espaço de intimidade e depois é usado como pornografia de vingança, né, ou chamado porn revenge, é produto também de uma lógica social de que o lugar da mulher é um lugar de submissão e não um lugar de exercício da sua autonomia, sexualidade, prazer. Porque para os homens, em geral, não é visto como algo violento vazar imagens em situação sexual. Pelo contrário, né? A história do menininho que desde pequeno é educado para ser o pegador. Mas para as mulheres é bastante diferente. A utilização e o controle, por exemplo, de senhas partilhadas em contas de redes sociais, Facebook, etc., é algo que muitas vezes é percebido e compreendido pelos casais, em particular pelas mulheres, como um mecanismo de proteção, amor, ciúme. Mas olha o grau de invasão da individualidade de um com o outro, né? O controle não é o problema de ter o que esconder, mas é até onde vai o limite, né, de cumplicidade, de parceria, de amor e, em particular, de confiança que exige o controle da senha do outro. Ou da senha bancária, também é muito comum. E no caso das senhas de redes sociais, infelizmente, a gente tem visto que há uma crescente de feminicídios que têm sido justificados nas reportagens, nas matérias sobre o tema, como o autor matou após ver mensagem no Facebook, no WhatsApp, como se isso fosse quase uma justificativa e um mecanismo de responsabilização também daquela vítima. A cobertura dos casos de feminicídio e violência sexual muito associado ao comportamento das vítimas. Então, umas chamadas do tipo, foi ao baile funk sozinha e foi morta pelo namorado, saiu com um cara que conheceu horas antes e acabou assassinado, revelou que tem AIDS e foi morta pelo marido, aí a incursão, inclusive, de dupla para encerrar prática ilegal. Revelação da soropositividade de alguém, que é proibido por lei, né, e violação do direito à memória e à personalidade dessa vítima de violência e a associação da responsabilidade dela em ser soropositiva por ter sido assassinada. Isso publicado em veículos de grande circulação. Então, debater o que é essa realidade é fundamental, em particular para quem atua no campo da comunicação, para que a gente possa reverter esse quadro de um país que é o quinto em 84 nações que mais mata mulheres por feminicídio, o primeiro que mais mata travestis e transexuais. E, em geral, essas mortes estão muito associadas ao que é feminino nessas pessoas, nesses corpos. Agora, Luciana Araújo responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Nos 2 últimos anos, o movimento argentino Ni Una Menos, surgido em 2015, promoveu manifestações massivas em todo o país, que chamaram a atenção não só para os alarmantes casos de feminicídio, mas também para as desigualdades econômicas entre homens e mulheres e para o papel dos meios de comunicação na cobertura da violência machista, que terminam muitas vezes responsabilizando a vítima pela violência que ela sofre. Você acredita que o movimento de mulheres poderia trabalhar junto aos meios de comunicação para reverter esse quadro? De que maneira isso poderia ser feito? Eu acredito que o movimento feminista, o movimento de mulheres, pode atuar em conjunto com a mídia e os meios de comunicação para enfrentar o tema da violência contra as mulheres. Não só acredito, como faço isso do meu dia a dia profissional e de vida. Acho que é bastante importante a gente refletir que hoje, inclusive,
com a dinâmica das redes sociais, com o surgimento potencializado aí pelas plataformas virtuais, de meios alternativos de comunicação, acho que a gente tem mais possibilidade, inclusive, de incidir nesse debate. Nós temos visto no último período, por exemplo, um segmento de mercado que era campeão em desrespeito às mulheres, não só no Brasil, né, que é a indústria cervejeira, fazendo uma reavaliação, inclusive, confessa, da sua mecânica e lógica de produção de publicidade, depois de anos de chamarem as feministas de loucas, mal amadas, censoras, etc., né? Nos acusarem de não entender a piada por trás de oferecer de brinde uma mulher junto com a garrafa de cerveja ou junto com o carro, mas, em particular, o segmento cervejeiro vem revendo a sua prática de produção de publicidade e, em alguns casos, confessadamente a partir de uma reflexão sobre as ações do movimento feminista e do movimento de mulheres. No caso da questão da violência, a repercussão, por exemplo, em nível internacional, em particular aqui na América Latina, mas não só, do que foi o processo do Ni Una Menos, que surgiu em pleno século XXI, 2016, a partir da morte de uma jovem na Argentina, em que não bastasse o assassinato, a violência sexual foi empalada, e esse estava se tornando um crime razoavelmente recorrente naquele país. Então explodiu um movimento que se auto-intitulou Ni Una Menos e que, obviamente, rapidamente se alastrou pela região, né? Antes de nós, que só em 2015 conseguimos incluir na legislação a tipificação do feminicídio, que ainda é pouco difundida, ainda é vista com certa desconfiança e até como um exagero por parte da sociedade. Mas por que tipificar feminicídio se é tudo homicídio? Porque é muito diferente matar alguém por uma lógica de violência urbana, por uma lógica de violência estatal, por uma lógica de, conflito por algum tipo de disputa econômica ou política, e você matar alguém pela sua condição de existência. Quando a gente fala de feminicídio, a gente não fala de qualquer morte de mulher. A gente fala das mortes de mulheres que foram motivadas pelo fato de sermos mulheres. Todos os dias morrem mulheres porque deixaram de fazer o jantar, porque deixaram de forrar a cama, porque saíram sozinhas, porque o parceiro, o ex-parceiro, não aceitou o fim do relacionamento. Debater isso é o primeiro passo para a gente conseguir reverter esse quadro. Debater o peso que a educação tem nisso é um segundo passo importante para a gente reverter esse quadro. E aí entra o debate, por exemplo, tão polêmico na atualidade, da tal da ideologia de gênero, né? Que os conservadores nos acusam de querer propagar ideologia de gênero. Ao debater isso, não pode ser que nós sigamos vivendo numa sociedade em que as vidas das mulheres estão num nível hierárquico inferior, socialmente falando, à vida dos homens, o que impõe às mulheres esse nível de violência que a gente verifica todos os dias e que também é bastante violento com os próprios homens. Essa lógica de masculinidade violenta é tóxica. Né? Sempre se fala os homens se suicidam mais na nossa sociedade como se fosse um fenômeno metafísico, né, do que as mulheres. Talvez essa imposição de uma masculinidade que não pode chorar, não pode abraçar, em que um pai e um filho andam abraçados no meio da rua e vem um outro e acha que pode arrancar o pedaço da orelha de um, porque seria um casal gay. Essa é uma lógica de masculinidade que ela é mais opressora e violenta para nós, mas ela também é opressora e violenta para os homens.